amiga, meu amigo, o YouTube é uma criação incrível, porque é possível assistir de graça, sem custo nenhum, programação de todo tipo, para todos os gostos. Para o criador de conteúdo, se você for depender só da publicidade, não dá. Então, minha amiga, meu amigo, eu peço a você que apoie o Blog da Cidadania se puder, se você tiver recurso. Só peço a você que tenha paciência com esses minutinhos. Eu tenho que deixar o vídeo aqui para que as pessoas que vão chegando, que não conhecem o canal, vejam este vídeo. Se você já viu, pula o código Pix, o QR Code, ficam aqui na tela. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoa de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 7 de maio de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o Jair Bolsonaro, na tarde desta quarta-feira, 7 de maio, está fazendo uma manifestação que, na verdade, fará uma caminhada que percorrerá o mesmo caminho que percorreram os golpistas do 8 de janeiro. Veja só, o Supremo Tribunal Federal, Palácio Planalto, Congresso reforçaram a segurança, porque a gente sabe quem é que está se manifestando, mas o mais interessante em tudo isso é o seguinte: enquanto eles continuam com essa história de anistia, que sabem que não vai rolar, que não vai acontecer, que o STF já disse que não passa porque é inconstitucional, eles continuam, apesar de tudo, com essas manifestações, com esses pedidos, que é para manter o gado mobilizado. Isso não tem nada a ver com uma intenção séria, como uma manifestação séria. É para manter o gado juntinho, arrebanhado, mobilizado. Muito bem, mas enquanto eles fazem tudo isso, o STF condenou ontem, dia 6, na verdade não condenou, ele tornou réus os integrantes do Núcleo 4, que foi julgado antes do Grupo 3, que vai ser julgado nos próximos dias, o Grupo 3. E esses que estavam incumbidos da desinformação, de espalhar notícia falsa sobre urnas eletrônicas e tal, agora também são réus. São 21 que se tornaram réus no STF, e agora, no mesmo dia dessa manifestação para nada, um protesto, uma manifestação com causa nenhuma, é só para manter a mobilização, nesse mesmo dia o STF ignora e decide, no dia simbólico do dia 7 de maio de 2025, tornar, na verdade, marcar a oitiva das testemunhas de todos os que viraram réus, e inclusive as testemunhas do Bolsonaro. Então, aí já um passo muito importante, porque o julgamento começa efetivamente dia 19 de maio, com o início das oitivas, dos depoimentos das testemunhas, sobretudo as do chefão da quadrilha. Então vamos ver essas informações que eu reuni para você. Chegou o ex mais amado do Brasil, Jair Messias Bolsonaro! Jair Messias Bolsonaro! Verdadeiramente a gente olha para os seus olhos e vê o sorriso daquele que pode dizer mais uma vez: eu estou aqui.
Deus me trouxe aqui para dizer a vocês que não desanimem, que tenham... Pois é, enquanto rola a manifestação em Brasília, realmente está bem esvaziada, tem uma pequena multidão ali em volta de um trio elétrico. O Bolsonaro, que confirmou a participação no ato pela anistia, né, ele estava morrendo 2 dias atrás e hoje está ali sambando. Não é? Enquanto isso, o STF e o Congresso seguem com atividades e tem reforço de segurança em dia de ato bolsonarista, porque todo mundo sabe quem é essa gente. O Supremo e o Congresso mantiveram nessa quinta-feira atividades normais e reforço de segurança. A manifestação do Bolsonaro a favor da anistia aos envolvidos no ato de 8 de janeiro, que está acontecendo na Praça dos Três Poderes, é, na verdade, uma manifestação, já era esperada, pouca gente lá. E o que ele quer fazer aí é fazer um espetáculo, manter, como eu já disse, esse povo mobilizado, mas ele vai deixar a cargo, precisa manter as aparências aí, vai deixar a cargo de Michele, Nicolas e Malafaia para fazer agitação, a gritaria lá, aquela mesma lenga-lenga de sempre, não é? Só não vão poder apelar por Fux, porque o Fux pulou fora do barco deles ontem, durante o julgamento do Núcleo 4, ele foi lá e falou, olha, se alguém falou para vocês que eu vou ajudar os bolsonaristas, tá errado, eu não vou ajudar ninguém, eu só divergi num ponto ali. Na verdade, o Fux ele estava querendo fazer uma graça ali, mas ele viu que ia ficar ruim para ele, não é? E aí ele pulou fora desse barco que está afundando. Mas aí se pergunta, por que o Bolsonaro marcou o ato pela anistia em uma quarta-feira? É porque o ato vai percorrer o mesmo caminho dos golpistas de 8 de janeiro, tá? Isso tem um simbolismo, é por isso que STF, Palácio do Planalto, Congresso, tá todo mundo ali de prontidão, com esquema de segurança, etc. Bolsonaro e a cúpula do PL decidiram marcar o ato pela anistia na quarta-feira 7 por uma razão específica. Afastar o fantasma do 8 de janeiro. Aí eles pegam e fazem o mesmo caminho dos golpistas. A manifestação percorrerá o trajeto dos atos golpistas do 8 de janeiro, da Torre TV ao Congresso Nacional. Outro motivo é continuar a obstrução na Câmara dos Deputados e pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota. Um dia antes da caminhada, o líder do PL, Sócrates Cavalcante, teve uma reunião com o Hugo Mota para insistir no projeto da anistia e o Mota já disse que não vai pautar coisa nenhuma. O PL espera cerca de 5 mil manifestantes. Bom, se a gente for fazer a mesma conta da Avenida Paulista, vai um manifestante lá, né? Iria um manifestante lá. Mas dessa vez, pelo menos, eles tiveram bom senso em reconhecer que seria pouca gente. Muito bem. O STF ficou nos seus trabalhos normais, enquanto eles gritavam lá no centro de Brasília, e fez sessão normal, e dessa sessão marcou as datas para ouvir as testemunhas de Bolsonaro e demais réus do núcleo 1 da trama golpista. As oitivas ocorrerão entre 19 de maio e 2 de junho, incluem governadores, parlamentares e militares. O Moraes marcou hoje, 7 de maio, as datas das testemunhas que o Bolsonaro indicou e os outros réus também indicaram. E aqui nós temos aí o relatório das testemunhas. O grupo do Bolsonaro é composto por ele mesmo, o Ramagem, deputado federal, que era chefe da ABIN, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ministro da Justiça dele, Anderson Torres, o Augusto Heleno, que dispensa apresentações, Mauro Cid também, Paulo Sérgio Nogueira era o ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, ele deixou de ser ministro do Exército para virar ministro da Defesa e para o lugar dele foi o Freire Gomes, como comandante do Exército. E o Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil e se tornou vice na chapa de Bolsonaro. Esses compõem o núcleo 1.
A primeira oitiva com testemunhas de acusação está marcada para 19 de maio, às 15 horas. Todas serão realizadas por meio de videoconferência, sendo que as defesas devem apresentar testemunhas nas datas e nos horários designados. E aí as testemunhas de acusação são essas aqui. Éder Lindsay Magalhães Balbino, testemunha também da defesa de Braga Neto. Clebson Ferreira de Paula Vieira, Adiel Pereira Alcântara, o governador de Brasília, testemunha também da defesa de Anderson Torres. O Freire Gomes, que era o comandante do Exército, e o Batista Júnior, comandante da Aeronáutica durante o golpe. E depois tem as testemunhas do Mauro Cid no dia 22 de maio. Essas são as testemunhas de Mauro Cid, testemunhas da defesa, testemunhas de Alexandre Ramagem, testemunhas de Braga Neto, no dia 23, testemunha de Augusto Heleno, também dia 23, dia 26, continuam as testemunhas do Augusto Heleno, 27, testemunhas de Anderson Torres, 27 testemunhas de Anderson Torres, bastante testemunha, ele chamou, não é? Muita testemunha, e dia 30 de maio, as testemunhas de Bolsonaro. Tarcísio, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Maurifere Saad, que é o jurista que ajudou a compor a minuta golpista, Wagner de Oliveira é um dos assessores dele, Renato Lima França também, Gilson Machado era o ministro do Turismo, sanfoneiro, Jonatas Assunção Salvador Neri, esse não sei quem é, Ricardo Peixoto Camarinha, devem ser todos militares ali, Giuseppe Dutra Janino e o Pazuello, que foi ministro da Saúde e aquele que dizia que o Bolsonaro manda e ele obedece. Então, o STF deu uma resposta hoje a esse pedido de anistia dos golpistas, intensificando a sua ação e mostrando que nesse ritmo esse julgamento não chega a agosto. Tá? Em agosto ou setembro, na volta do judiciário em agosto, vão fazer alguma firula para proferir a sentença em setembro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.